Vamos lá, pessoal. Beleza? Então, nós vamos agora para a aula 21, tá bom? Falar de protesto, ok? Aula 21, caderno 21, guarda aí, protesto. Bom, gente, o que é o protesto? Vamos iniciar pelo conceito legal natureza jurídica. Natureza jurídica. O quê? Qual é o significado dele para o direito? Então, guarde aí, o conceito já está no artigo 1º da 9492, que é a lei de protesto. O protesto é um ato, então guarda, é um ato praticado unilateralmente por um agente estatal, tá? Então, é um ato, esse ato ele é formal e solene, ele segue a formalidade prevista em lei e ele é solene. Por que solene? Porque é realizado por uma autoridade estatal, é autorizado por um delegatário. Solenidade, então requer uma solenidade na presença de alguém que detém a fé pública. Uma escritura, por exemplo. Uma escritura pública, todo o ato ou negócio jurídico que requer uma solenidade é feita perante o tabelião. Porque a autoridade pública, um agente delegado do Estado, que presta esse serviço, tá? Então, a solenidade é porque tem ali a realização, o acompanhamento de um agente estatal, pelo qual se prova, então, qual é a função, os efeitos que surgem da prática do protesto. Prova de inadimplemento e descumprimento de obrigação originada em títulos ou documentos de dívida. Então, gente, ó, aqui é 2 e 2, é de 2 e 2, guarda isso. Protesto é um ato formal e solene. Prova o quê? Inadimplência e descumprimento de obrigação. De quê? De títulos e documentos de dívida. Vai de 2 e 2, perceberam? Para você gravar. Então, o protesto é ato formal e solene, que prova inadimplência e descumprimento de obrigação, que tem origem onde? Em títulos ou documentos de dívida. Então, guarda isso. O protesto não é só de títulos. O protesto também é de outros documentos de dívida. Ou seja, são documentos que têm certeza, exigibilidade e liquidez. Então, se tem esses 3 elementos num documento de dívida, tal como é um título de crédito, ele, então, é protestável. Pode ser objeto de protesto. Um contrato de locação, professor, eu posso levar a protesto? Pode. Uma cota condominial, posso levar a protesto? Sim. Tem certeza? Tem. Tem liquidez? Tem. Tem exigibilidade? Tem. Professor, mas o que é isso? Certeza, liquidez, exigibilidade. Certeza. O que é? Qual é esse atributo da certeza? Como é que eu sei que um título ou um documento de dívida ele é certo por ter firmado nele a essência a palavra certa aqui, a mais correta, seria o quê? A verificação de que ele foi constituído de forma legal. Então, qual é essa certeza? Essa certeza, a assinatura das partes, a presença de testemunhas, uma sentença judicial assinada pelo juiz. Então, a certeza é a validade daquele título. A certeza é a validade. É um título válido, é um documento válido, ele preencheu os requisitos legais de validade? Preencheu, certeza. Então, ele é certo. Certeza é que ele é certo, ele foi constituído dentro da legalidade, cumprindo todas as formalidades de validade. Ok? Isso é certeza. Liquidez, professor? Liquidez é a possibilidade de você mensurar nele ou verificar essa mensuração de valor econômico, de dinheiro. Né? Nossa moeda é a brasileira, então ali tem que estar. O título tem que carregar, estampar
um valor econômico inadimplido, mas esse valor econômico tem que ser um valor definido pela moeda nacional. Então, primeiro, certeza. Segundo, liquidez. Liquidez tem um valor determinado. A sentença do juiz foi para pagar 10 mil reais. Ok. O cheque é de 5 mil reais. O contrato tem um aluguel vencido de 1.000 reais. Tem um contrato de inadimplemento de uma pessoa em relação a outra, em que ela fez uma confissão de dívida de pagar aí 1.000 reais. Tem um valor. Então, o valor está estampado no título. Todos os títulos de crédito, você vai ver isso. O documento de dívida é que muitas vezes pode não aparecer essa liquidez. Digamos que ali Tício prometeu entregar para a Mévio 4 cabeças de boi. Tal data. Qual é a liquidez? Qual é o valor do boi? Se o contrato traz que o valor do boi é X, ok, liquidez. Se traz só o boi, qual é o valor do boi? Hã? Qual é o valor do boi? Se tem ali uma tabela de conversão, o valor do boi vai ser de X, fixo, com a correção tal. Ok, se você consegue chegar no valor líquido e falar assim, fulano deve tanto, isso é liquidez. Caso contrário, não tem liquidez. Então, percebam, o que eu tenho que ter no documento de dívida, professor? Certeza, liquidez, exigibilidade. Você já entendeu o que é certeza? Validade. Você já entendeu o que é liquidez? Valor econômico. Em dinheiro, o valor é a mensuração em real. Tá? Então, validade, valor estampado, valor em real estampado. E exigibilidade? Exigibilidade é vencimento. O título está vencido, ele é exigível. Se não estiver vencido, não tem. A exigibilidade é aquilo que você pode exigir diante de um inadimplemento, é o vencimento. Imagina uma sentença judicial. Ela é certa? É, emitida por uma autoridade judiciária. Tem validade, com certeza. Liquidez. O juiz mandou pagar 1.000. Uma indenização de 1.000 reais a Tício. Uma indenização trabalhista, uma indenização civil. Mandou pagar 1.000. Tem liquidez? Tem. E exigibilidade? Opa, tem que ver. Por que tem que ver? Porque após a sentença do juiz, tem um prazo de cumprimento de adimplemento voluntário. Então, enquanto estiver dentro do prazo voluntário de cumprimento, não há ainda o quê? O inadimplemento. Então, a sentença que acabou de sair, fresquinha, do forno, ela já pode ser levada a protesto? Não. Você tem que aguardar ultrapassar os 15 dias de período voluntário para o adimplemento daquele valor. Se caso, então, o réu, o condenado, naquela ação, ele não adimplir no período de 15 dias, aí sim você pode levar esse título a protesto. Por quê? Porque aí ele cumpre o terceiro critério, que é de exigibilidade. Legal? Beleza? Tranquilo? E a sentença judicial é considerada o quê, gente? Um título executivo judicial. Tá? Ela está ali dentro de outros documentos de dívida ou em título. Se você pegar ali, quando se fala título, ele pode ser títulos de crédito ou títulos executivos e títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Você pode ter ali, então, a possibilidade de dividir os títulos em 3. Títulos de crédito, títulos executivos judiciais, títulos executivos extrajudiciais. Tá? Ó, 3 aqui. Certo? Beleza? Professor, dá um exemplo de um título executivo extrajudicial. Uma ata, por exemplo, uma ata de conciliação e mediação, onde tem um prazo para adimplir, onde tem um valor líquido e aonde tem a certeza, porque é feita diante de um tabelião. Né? Então, tem validade. Esse título, então, ele é um título executivo extrajudicial, pode ser levado a protesto com tranquilidade. Fora o rol que está lá no CPC de títulos executivos extrajudiciais. Acho que está lá no 500 e pouco do CPC, depois dá uma olhada. Ok?
Tranquilo? Então, guarde, outros documentos de dívida também pode ser protestado, mas ele tem que ter certeza, liquidez e exigibilidade. Vai cair isso na tua prova, tá? Guarda isso. Nota aí, liquidez, certeza, exigibilidade. Tá bom? Natureza jurídica, então, ele é um ato público, formal, dotado de fé pública, praticado exclusivamente pelo tabelião. Gente, o que é praticado exclusivamente pelo tabelião? Guarda isso. Competência material. Então, nenhum outro agente público tem autorização estatal para praticar o protesto. Se alguma outra autoridade qualquer praticar o protesto, esse protesto será nulo. Por quê? Porque não tem validade, porque não é praticado, há uma violação de competência material. Competência material. Perceba, não é competência territorial, mas é em razão da matéria, ok? Uma competência em razão da matéria. A gente conecta aqui com o direito constitucional, conecta aqui com o direito processual, civil, processual penal, que fala de competência. Tá? Então, vem numa questão. No município pequeno, por ausência da figura do tabelião de protesto ou tabelião de notas, pode praticar um ato de protesto. Não pode, de forma alguma. Como o tabelião de protesto não pode realizar um registro de casamento, registro de óbito, não pode, tá? Por quê? Competência material, é dado por lei. Se cair na tua prova, por que não pode e tal, e tem as opções, você vai botar o quê? Competência material. Por quê? Competência, gente, é objeto, inclusive, está no edital. Competência material e territorial está no edital de vocês. Então, pode vir uma pergunta assim lá. E essa pergunta, ela talvez não venha em protesto, mas ela vem lá em constitucional. Ela vem lá em outra disciplina falando dessa competência material. Então, tomem muito cuidado, ok? Bom, finalidade. Qual é a finalidade do protesto? É autenticar a inadimplência, ou seja, é publicizar, é reconhecer, fazer um ato que vai dar prova àquela inadimplência que, em tese, de um negócio jurídico já constituído. Perceba, tabelião de protesto no tabelionato de protesto, ou o tabelião de protesto, o ato dele não constitui, não extingue, não modifica direito. Como o registrador, por exemplo, de imóveis. Nós vamos ver no encontro de amanhã que o registrador de imóveis, os atos de registro do registrador de imóveis, visa o quê? Constituir, extinguir e modificar direitos. Ok? Beleza? Essa competência material do registrador, a gente vai ver em direito civil, vai ver lá no 1240, 1225 em diante, direito das coisas. Nós vamos conectar, tá? Vamos conectar o direito civil com o direito notarial registral nas suas disciplinas, CPN, RI, notas, conexão total do direito civil, ok? Então, o que se tem efetivamente no protesto é uma publicidade de uma dívida inadimplida. E aí a prova de que realmente há essa inadimplência, porque existe todo um rito processual para se chegar ao protesto. Então, o protesto ele é um ato que é praticado pós um procedimento. Existe um procedimento para o protesto. E esse procedimento é uma concatenação de atos procedimentais até chegar ao último ato, que é o ato de protesto. Beleza? Tranquilo? Não cabe ao tabelião, aí a gente vai ter que guardar muitas peculiaridades do protesto, tá? Primeiro, não cabe ao tabelião analisar mérito, prescrição ou validade material do negócio jurídico estampado ali. O tabelião, ele não tem atribuição, não tem competência para fazer análise de mérito da dívida. Não sou eu que vou avaliar se deve, se não deve, por que deve. Não.
eu tenho que fazer a qualificação formal. E aí já está dialogando aqui lá com a RI. É diferente do registrador de imóveis. O registrador de imóveis, ele faz qualificação material. Por quê? Porque ele vai analisar a essência do título. Se é válido, não é válido, ele vai olhar a essência. Ele não faz uma análise formal, meramente formal. Ele faz análise de qualificação registral. E a qualificação registral dele, ela constitui, ela modifica ou ela extingue direito. Por isso que ele tem que fazer análise material do direito, tá? Do direito estampado ali, como está sendo feito o negócio, ok? Então, não cabe ao tabelião de protesto analisar mérito da dívida. Prescrição da dívida. Porque, gente, prescrição, o reconhecimento de prescrição é complexo, é um ato complexo. O tabelião tem 3 dias, a gente vai ver aqui, 3 dias para fazer todo o procedimento até chegar ao ato, formal e solene, que é o cabal, de protestar um determinado título, ok? Beleza? E guarde isso, protestar um determinado título. Isso é importante, nós vamos continuar falando aqui pela frente, porque o tabelião de protesto não protesta ninguém, não protesta pessoas, ele protesta títulos. Ali, ó, protesta títulos ou documento de dívida, ele não protesta pessoas. Isso é importante para a gente entender algumas coisas dentro do sistema. Ele protesta, né, A, B ou C? Não, ele protesta o título. E é claro, quando ele protesta o título, vai surgir um gravame para quem? Para o devedor vinculado àquele título. Aí as pessoas confundem. Protestou fulano. Protestou. Se cair na tua prova, você tem que analisar para ver se não é um erro atécnico do examinador. Por quê? Porque, em tese, pode cair alguma coisa, de repente até o examinador também erra, né? Então pode que ele pode errar lá, de repente, e você, por uma expressão atécnica dele, você técnico demais, ele técnico de menos, você errar a questão e depois tem que ficar brigando, né, no recurso, porque você não entendeu ali, você não conseguiu eliminar as erradas e acabou pegando uma questão que, em tese, estava certa, mas estava a técnica e colocou como errada. Cuidado, muito cuidado nisso. Tá? Então, não analisa prescrição e caducidade. Geralmente cai assim. O tabelião não analisa prescrição e caducidade. Ok? A caducidade está ligada aos efeitos do título, né? Produção de efeitos do título. Então, você não olha isso, você olha só o quê? Qualificação formal. São as características extrínsecas do título e não intrínsecas. Extrínsecas, do lado de fora. Você olha, bate o olho e vê. Tem assinatura? Tem. Tem aqui prazo de pagamento? Tem. Tem isso? Tem. Tem isso aqui? Tem. Tem isso aqui? Tem. Tá aqui, para lá. Tu vai olhar ali e acabou. Não quero saber qual o negócio que está por trás, ok? Beleza? Então, agora, qual é a função econômica do protesto? Nós vamos fazer bastante exercício, que eu vou interligar essas coisas, tá? Conectar. O protesto é instrumento jurídico e econômico de estímulo ao adimplemento, integrando o sistema de recuperação de crédito, tá? Então, ele tem o quê? Uma finalidade, uma função de estimular o adimplemento. Professor, estimular o adimplemento, mas a pessoa está protestando, piora a situação, né? Não. Vou te falar aqui, educação, e eu tenho um exemplo aqui no meu município. Quando eu cheguei no município aqui, a dívida ativa do município era enorme. Enorme, enorme, enorme. E que nós fizemos um plano de recuperação dessa dívida ativa, né? Você tem que a prefeitura e tal. Isso aí é gestão do cartório. Então, você também tem que trabalhar a gestão do cartório quando você assumir o cartório, né? Então, eu sentei com a prefeitura, conversei, o secretário veio até o cartório, foi até bom que, né, quando ele soube que eu assumi e tal, aí eu deixei franqueado para que ele viesse, para a gente poder sentar e entender como eu poderia ajudar o município. Fizemos algumas reuniões e aí a gente fez um plano de recuperação. Um plano de recuperação, porque ele tinha dívida ativa de 5 anos atrás, prescrevendo. Falei, não, vamos lá, vamos fazer um trabalho de trás para frente, de frente para trás, porque também não pode pegar só título velho, né? Então, eu montei uma estratégia que fosse boa para ele, para o município, na recuperação, e esse bom é interessante, porque uma coisa que eu mostrei para ele era o seguinte:
que, se ele me enviasse só de trás para frente, o título mais velho, só enviando muito velho, muito velho, muito velho, a probabilidade de recebimento era quase nenhuma. Então, a gente enviar um pouco de trás e um pouco da frente, os mais recentes, porque aumenta a probabilidade. Para ele, em termos estatísticos, seria muito bom. E eu estaria para ele prestando um serviço também de qualidade, porque eu não podia receber tudo de uma vez. Porque eram muitos títulos acumulados durante, né, muitos anos, 5 anos. 5 anos de título acumulado. Então, eu podia receber, mandar para receber tudo de uma vez. Tínhamos que fazer um planejamento de envio contínuo. E foi o que a gente começou a fazer. E ele começou, então, a viagem de trás para frente. Pá. E eu falei com ele, se prepara, vai ter muita reclamação da prefeitura. Ele vai vir, vai querer bater no prefeito, no secretário, no diretor de cobrança, de finanças. Dito e feito. Né? Foi um pega para capar. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a pagar o IPTU. Deixava atrasar, ia até prescrever. Não havia uma responsabilidade fiscal no município. Responsabilidade fiscal com o dinheiro público, com o erário, com essa cobrança tem que ser feita. Então, e aí começou. Mas eu falei para eles, ó, primeiro ano, segundo ano, talvez aconteça, mas vocês vão ver que eles vão entender que uma vez atrasado o IPTU, essa cobrança pode ser enviada para o protesto e o protesto vai lá cobrar. E ele tem que pagar. E se ele não pagar, ele vai ter o título protestado, o nome dele vinculado. E o crédito dele no mercado vai estar como? Com restrição. Então o financiamento vai parar, o cartão de crédito o score vai arrebentar, então vai cair tudo. Só que aí você vai ver que vai começar a doutrinar. Por quê? Vai começar a estimular o adimplemento. O que acontece hoje na prefeitura? Aqui, em relação ao título da prefeitura, hoje, eu recebo muito menos. Já botei tudo em dia, cobrei tudo que tinha que cobrar, nós fizemos todo o trabalho. E agora a prefeitura vira o ano, ela começa a me enviar. Só que aí, mas muito menos do que anteriormente. Por quê? O contribuinte já entende que, se virar de um ano para o outro, ele vai ser acionado pelo protesto e ele não quer ter esse custo a mais. Para não ter esse custo a mais, o que ele faz? Ele já vai lá, antes de virar o ano, ele já quita, ele já paga, muitas vezes até deixa atrasar, mas, assim, a estatística que a gente tem da prefeitura o recebimento da dívida ativa aumentou muito, aumentou demais, beleza? Então, você vê que realmente há um estímulo ao adimplemento, tá bom? Integrando o sistema de recuperação de crédito. Isso aí, então, a gente vê os principais efeitos agora, e agora mais claro ainda, né? Essa interrupção da prescrição. Aqui, infelizmente, eu acho que esse artigo está errado. Uma coisa que eu também quero que vocês me ajudem, tá, gente? No material lá, dá uma olhada, o amparo tiver, porque muitas vezes a gente manda para edição, aí, né, eles acabam porque tem que, né, deixar bonitinho, organizadinho, e aí na hora copia e cola, inverte as coisas e tal. E aqui, por exemplo, a interrupção da prescrição está lá no Código Civil. Está no Código Civil, tem a previsão do Código Civil, eu não sei se essa daqui está certa, que a 14.711, ela trouxe aí mais alguma coisa nesse sentido, mas o CTN foi alterado, tá? E o que alterou o CTN não foi a 14.711, então depois eu vou dar uma olhada, mas guarde isso. Os efeitos do envio do título ao protesto, essa interrupção está lá no Código Civil, já é tradicional. Há uma interrupção da prescrição, tá? Interrompe a prescrição e começa a contar o prazo novamente, tá? Então começa novamente a contar o prazo do prazo prescricional. Isso já vinha no Código Civil. A novidade agora também para títulos públicos, ok? Aumenta o poder de coerção legítima, porque, na verdade, o protesto, ele faz o quê? Ele faz todo o procedimento antes de praticar o ato, para dar segurança jurídica para quem? Tanto para o credor quanto para o devedor. Porque se o credor for acionado pelo devedor por uma nulidade no meio do caminho ali, um protesto indevido, devido ao procedimento, o tabelião também está no meio, vai responder também, vai ter responsabilidade civil também, tá? Então tem que tomar cuidado com o procedimento. Então o protesto possibilita o uso de ações judiciais, execução, falência. Isso aqui está ligado mais a quê? Por exemplo, você pode fazer o protesto para fins falimentares. E quando você faz o protesto para fins falimentares, esse protesto, e uma coisa também que eu oriento bastante aqui, gente, o protesto, ele é um mecanismo extrajudicial
para a cobrança de dívida. E quando você utiliza o mecanismo extrajudicial primeiro, para depois você ir ao judiciário, você já leva o quê? Um instrumento de protesto junto, o que dá o quê? Demonstra claramente o teu interesse de agir. Isso, inclusive, foi decidido pelo STF no tema 1184, que, inclusive, fomentou uma resolução, que foi a resolução 541 do CNJ, onde decidiu que todas as ações de execução fiscal com valor inferior a 10 mil seriam o quê? Seriam arquivadas mediante algumas condições, seriam extintas, mediante algumas condições que deveriam ser verificadas. Tá? E uma dessas condições é o quê? Uma dessas condições é a tentativa de cobrança pelo protesto, a tentativa de recuperação do valor pelo protesto. Gente, o protesto é um percentual muito alto de recuperação. Não se compara com os estudos demonstrados pelas ações de execução fiscal e pelo resultado nas ações de execução fiscal, que não chega a 2%, enquanto o protesto bate mais de 50%. Tá, de recuperação. Então, lá, a função econômica do protesto se evidencia pelo seu uso como meio alternativo à execução fiscal. Está aqui o tema 1184, né? E a resolução 547 de 2024. Então, ficou comprovado lá, Gente, essa resolução é pequenininha. Eu até aconselho vocês irem lá e dar uma olhadinha nela, dar uma lida nela nessa resolução, porque eu tenho certeza que será objeto de prova. Nós vamos levar para a nossa aula da última semana, nós vamos fazer um revisaço, tá, gente? Na última semana da prova, nós vamos fazer um revisaço de segunda a sexta, um revisaço de direito notarial registral conectado com o constitucional, administrativo, tributário, aí nós vamos trazer tudo. Tá bom? Vamos trazer tudo conectado. Vamos pegar o direito notarial registral como a principal fonte e vamos conectar com os demais direitos, tá? Num revisaço que nós vamos fazer de última semana antes da prova. E no sábado, porque nesse revisaço de última semana, eu vou trazer os possíveis temas que vão cair na prova. Gente, ó, isso aqui eu acho que vai cair, eu acho. Vou falar o que eu acho na semana de revisaço. Agora, na véspera, eu vou dizer e Deus vai me abençoar nesse sentido. Isso aqui vai cair, isso aqui vai cair, isso aqui vai cair, isso aqui vai cair. Eu vou levar para o sábado o que vai cair, porque sábado a gente vai ter menos tempo, fazer uma revisão geral. Então, eu vou dizer, ó, isso aqui vai cair. Vou pedir aí uma iluminação, meu Deus, para poder tentar ali acertar os pontos que vão cair na prova no domingo, tá bom? Beleza? Então, nós vamos fazer essa nossa estratégia dentro do projeto, tá? A última semana, revisaço. Segunda a sexta, aí eu vou estar com vocês todo dia à noite. Nós vamos estar de 7 até as 10 juntos, porque aí a gente vai estar conseguindo tirar dúvida. Aqui eu estou gravando as aulas. Eu estou até com vontade de montar uma estratégia de repente, colocar essa aula aqui e botar o link para vocês. Quem quiser acompanhar, acompanha. Ela vai ficar gravada e quem não acompanhar, assiste depois. Mas eu vou fazer por bloco. Então, vai ser uma, daqui a pouco outra, ser blocos de aulas, tá bom? Então, aqui o protesto, a gente